Um bilionário à beira da falência planeja usar seu cavalo mais perigoso para acabar com a pequena filha cega de sua governanta, após a pequena menina ter escutado algo horrível vindo dele. Mas quando o animal enfurecido avança sobre a criança indefesa, acontece algo inexplicável que ninguém poderia prever. Algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde pintava sombras alongadas no jardim da mansão Mendonça, enquanto Sofia, com seus pequenos dedos sensíveis, acariciava as pétalas de uma rosa recém-desabrochada. Aos 8 anos, ela havia desenvolvido uma maneira única de ver o mundo através do toque, do som e do aroma. Seus olhos, embora incapazes de captar a luz desde o nascimento, pareciam guardar uma sabedoria antiga que intrigava todos que a conheciam. Da janela do escritório no segundo andar, Victor Mendonça observava a menina com uma mistura de irritação e desconforto. A presença da filha da governanta em sua propriedade sempre o incomodou, mas Marta era indispensável. 25 anos de serviço lhe davam acesso a segredos demais para ser dispensada agora, especialmente com seus negócios desmoronando silenciosamente ao seu redor. Victor, você está me ouvindo? A voz de Cristina, sua advogada corporativa e amante, emanava do notebook aberto sobre sua mesa de mogno. Os credores estão ficando impacientes. Precisamos agir logo. O plano está pronto, respondeu ele, baixando a voz instintivamente. Elisa sempre foi imprudente com aquele cavalo temperamental. Um acidente não surpreenderia ninguém. 50 milhões, suficiente para começar de novo, pagar as dívidas. Victor sorriu, imaginando a manchete. Trágico acidente tira a vida da jovem esposa do empresário Victor Mendonça. Depois de um período apropriado de luto, poderemos finalmente ficar juntos abertamente. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Conhecia bem as vozes e os passos de todos na mansão. Era sua maneira de construir um mapa mental do mundo ao seu redor. A voz de Victor sempre carregava um tom que a perturbava, mas agora havia algo diferente, algo que fazia seu coração bater mais rápido. No mesmo instante, o som dos saltos de Elisa ecoou pelo corredor do primeiro andar. Sofia podia sentir o perfume floral característico da senhora da casa, que sempre a tratara com carinho, contando-lhe histórias e trazendo doces especiais. A menina apertou com mais força a rosa entre os dedos, sentindo seus espinhos roçarem sua pele. Sofia ouviu o som do notebook sendo fechado e os passos pesados de Victor se movendo pelo escritório. Ela se levantou silenciosamente, seu bastão branco firme na mão direita, e começou a caminhar em direção à casa. Precisava encontrar sua mãe. A menina sentiu o sangue gelar em suas veias, mas anos de adaptação à sua condição a haviam ensinado a manter a compostura. Estava sentindo as rosas, Sr. Victor. Mamãe disse que são vermelhas como rubis. Não deveria ficar sozinha no jardim, disse ele finalmente, seu tom forçadamente casual. Pode ser perigoso. Enquanto se afastava com passos cuidadosos, Sofia podia sentir a atmosfera mudando ao seu redor, como se uma nuvem escura tivesse coberto o sol da tarde. Seus outros sentidos, sempre alertas, captavam sinais sutis de perigo. A respiração alterada de Victor, o ranger de seus dentes, o modo como seus dedos tamborilavam nervosamente no parapeito da janela. A menina hesitou, suas mãos pequenas apertando o bastão branco. Como explicar para sua mãe o que havia escutado? Como fazê-la entender o medo que agora se infiltrava em seus ossos como uma névoa fria? Marta observou sua filha com atenção, notando a tensão incomum em seus pequenos ombros. Em seus 25 anos trabalhando na mansão Mendonça, havia aprendido a confiar nos instintos aguçados de Sofia. A menina tinha um dom especial para perceber as nuances que outros negligenciavam. Sofia mordeu o lábio inferior,
um hábito que demonstrava sua inquietação. O cavalo dela, Tempestade. Ouvi pessoas falando que ele está diferente, mais bravo. Não era exatamente uma mentira. Ela realmente passava muito tempo nos estábulos e percebia as mudanças no comportamento do animal, mas não podia contar à mãe sobre a conversa que ouvira no escritório. No andar de cima, os saltos de Elisa ecoavam pelo corredor em direção ao escritório de Victor. Sofia podia distinguir perfeitamente o ritmo daqueles passos, imaginando a elegante ex-modelo em seu vestido de seda. Sua mãe sempre descrevia os trajes de Elisa com detalhes carinhosos. Sofia sentiu seu coração acelerar. As palavras de Victor sobre o acidente ecoavam em sua mente como um sino fúnebre. Antes que Sofia pudesse responder, passos pesados desceram a escada principal. Victor entrou na cozinha, seu perfume amadeirado precedendo sua chegada. Marta, preciso que prepare um jantar especial hoje. Cristina virá discutir alguns assuntos legais comigo. Certamente, Sr. Victor. Farei o salmão grelhado com ervas, como a senhora Cristina aprecia. A voz de Marta mantinha a neutralidade profissional que anos de serviço haviam aperfeiçoado. Posso ficar no meu cantinho de sempre, mamãe? Sofia interveio rapidamente. Não podia ir embora agora. Precisava encontrar uma maneira de alertar Elisa. Prometo não atrapalhar. Sofia forçou um sorriso. Estou bem, mamãe, só... Posso ir até os estábulos mais tarde? Quero ver Tempestade. Era verdade. Nos últimos meses, Sofia havia desenvolvido uma conexão especial com Tempestade. Enquanto outros o consideravam temperamental e perigoso, ela encontrava nele uma gentileza escondida. Suas visitas secretas ao estábulo, levando maçãs e cantando baixinho, haviam transformado o animal arredio em seu confidente mais próximo. O resto da tarde transcorreu numa tensão silenciosa. Sofia podia ouvir os preparativos para o jantar, o tilintar de talheres de prata, o murmurar baixo dos empregados. Quando o sol começou a se pôr, ela sabia pelo modo como o ar ficava mais fresco e os pássaros mudavam seu canto. Sofia pegou seu bastão e dirigiu-se aos estábulos. O cheiro familiar de feno e couro a recebeu como um abraço. Ela caminhou com confiança até a baia de Tempestade, seus dedos roçando levemente as tábuas de madeira. O cavalo relinchou suavemente ao reconhecê-la. Tempestade bufou suavemente, seu hálito quente acariciando a palma da mão de Sofia. Na casa principal, ela podia ouvir o som de um carro chegando. Cristina, provavelmente. O tempo estava se esgotando e Sofia sabia que precisava agir logo. A chegada de Cristina trouxe uma nova camada de tensão ao ambiente já carregado da mansão. Sofia, ainda nos estábulos, podia ouvir o eco dos saltos da advogada no caminho de pedras que levava à entrada principal. O som tinha um ritmo diferente dos passos de Elisa, mais duro, mais determinado, como se cada passo carregasse um propósito oculto. A pequena sentiu seu coração acelerar. Esta poderia ser sua chance de alertar Elisa sobre o perigo. Tia Elisa, que bom que você veio. Sofia estendeu a mão, encontrando os dedos delicados da mulher que tanto admirava. Ele não é mau, tia Elisa, Sofia explicou acariciando a crina do animal. Só precisa saber que pode confiar nas pessoas. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Tia Elisa, sobre seu passeio amanhã... Antes que a menina pudesse responder, a voz de Victor ecoou pelo jardim. Elisa, onde você está? Cristina chegou. No interior da mansão, o jantar transcorria num ambiente de falsa cordialidade. Sofia, sentada em seu canto habitual da cozinha enquanto sua mãe servia os comensais, podia ouvir fragmentos da conversa que vinha da sala de jantar. Excelente, respondeu Victor. Elisa, querida, você se importa se discutirmos alguns assuntos de trabalho depois do jantar? Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Na cozinha, Marta se movimentava silenciosamente, preparando a sobremesa. A menina podia sentir a tensão em cada movimento de sua mãe. Havia algo no ar que todos pareciam perceber, mesmo que ninguém ousasse nomear.
É que... Sofia buscou uma explicação que não revelasse demais. Tempestade não está bem. Quero ficar perto dele. A menina mordeu o lábio, pesando suas opções. Como explicar sem colocar sua mãe em risco? Como proteger Elisa sem expor o que sabia? Mamãe! Sofia agarrou a mão de sua mãe com urgência. Preciso te contar uma coisa, mas você tem que prometer que vai me ajudar, mesmo que pareça assustador. Pode me contar qualquer coisa, meu amor, respondeu Marta, abraçando a filha. Estou aqui para te proteger. Marta conduziu Sofia para o pequeno quarto dos fundos, onde costumavam descansar durante os intervalos do trabalho. O aposento modesto, com seu cheiro familiar de lavanda e os lençóis sempre limpos, era um refúgio seguro para as duas. A governanta fechou a porta suavemente, certificando-se de que estavam realmente sozinhas. Sofia apertou as mãos no colo, seus dedos entrelaçados traindo sua ansiedade. Mamãe, o tio Victor, ele... A menina hesitou, as palavras pesando em sua língua como chumbo. Ele quer machucar a tia Elisa. Ouvi ele falando com a tia Cristina sobre um acidente no passeio a cavalo. Absoluta. A voz da menina tremeu. Falaram sobre um seguro de vida, 50 milhões, e sobre como ninguém suspeitaria depois que... Ela não conseguiu terminar a frase. Sofia estava agitada, senhor, explicou Marta, mantendo a compostura. Estava lendo uma história para acalmá-la. Assim que os passos se afastaram, Sofia agarrou o braço da mãe. Ele está mentindo, mamãe. Está mentindo sobre tudo, e a tia Cristina está ajudando ele. Baixe a voz, Victor respondeu ríspido. Foi um investimento necessário. Você não entende nada de negócios. Marta pensou rapidamente. Em sua posição, sabia mais sobre os negócios de Victor do que ele imaginava. Nos últimos meses, havia notado documentos preocupantes, conversas suspeitas, reuniões secretas com pessoas de aspecto duvidoso. Sofia, me escute com atenção, Marta falou, escolhendo as palavras com cuidado. Amanhã cedo, antes do passeio, vou tentar conversar com a senhora Elisa. Mas precisamos ser muito cuidadosas. O senhor Victor, ele não é um homem que aceita interferências em seus planos. Então, precisaremos de provas. Marta hesitou antes de continuar. Há algumas semanas encontrei documentos no escritório. Papéis sobre empréstimos grandes, ameaças de cobradores. O senhor Victor está com sérios problemas financeiros. Um novo barulho chamou a atenção delas. A porta do escritório se abrindo, seguida pelos passos de Cristina descendo as escadas. Sofia podia ouvir o tilintar das chaves do carro da advogada. Sofia, como se lesse os pensamentos da mãe, apertou sua mão. Mamãe, tem mais uma coisa que você precisa saber sobre Tempestade. No começo, mamãe, ele também ficava nervoso comigo, explicou Sofia, sua voz mal passando de um sussurro. Mas aprendi a entender os sons dele, o jeito que ele respira, como seus cascos batem no chão quando está feliz ou assustado. João? Marta franziu o senho. O jovem cavalariço era novo na propriedade, tendo chegado há apenas 6 meses. Ele sabe das suas visitas? Um ruído súbito no corredor interrompeu a conversa. Passos pesados se aproximavam novamente. Marta rapidamente cobriu Sofia com o cobertor, fingindo que a menina dormia, segundos antes de Victor abrir a porta mais uma vez. Victor entrou no quarto, seus passos deliberadamente lentos. Sabe, Marta, sempre apreciei sua dedicação. 25 anos é muito tempo. Tempo suficiente para conhecer segredos demais, não é? É apenas uma criança, Sr. Victor. Depois que Victor saiu, Sofia se sentou na cama, tremendo. Mamãe, ele sabe que eu ouvi. No andar de cima, mais sons de discussão entre Victor e Elisa ecoavam através das paredes. A tensão na mansão era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. Então teremos que ser mais espertas que ele. Marta beijou a testa da filha. Agora tente dormir um pouco, meu amor. Amanhã precisaremos estar alertas. E distante, o relinchar suave de Tempestade, como se o animal também sentisse a tensão que pairava no ar.
Sofia apertou os olhos fechados com força, desejando poder ver, nem que fosse por um momento, para ter certeza de que conseguiria proteger aqueles que amava. Do lado de fora, nuvens escuras começavam a se formar, prenunciando uma tempestade. O vento ganhou força, fazendo as janelas da mansão estremecerem levemente. Era como se a própria natureza respondesse à crescente tensão que se instalava na propriedade dos Mendonça. O amanhecer chegou com uma névoa densa que cobria os jardins da mansão Mendonça. Sofia acordou com o primeiro canto dos pássaros, seus sentidos aguçados captando a movimentação incomum nos estábulos. Passos apressados, vozes baixas, o relinchar agitado de tempestade. Algo estava diferente. Sofia se levantou cuidadosamente, usando seus outros sentidos para se orientar no quarto familiar. Seus dedos encontraram o bastão branco encostado na parede e ela começou a se mover silenciosamente em direção à porta. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado com outro aroma que ela não reconheceu imediatamente. Algo químico, estranho. "Tem certeza do que viu, João?" Era a voz de sua mãe, tensa e preocupada. Sofia sentiu seu coração apertar. Tempestade nunca machucaria Elisa naturalmente. O plano de Victor devia envolver aquela substância estranha que ela estava sentindo no ar. "Sua mãe está ocupada." Ele colocou uma mão pesada em seu ombro. "Hoje será um dia especial. Muitas coisas para organizar." Sofia permitiu que ele a conduzisse, seu bastão roçando suavemente o chão. Seus ouvidos captaram o som de saltos descendo a escada principal. Elisa, vestida para cavalgar, a julgar pelo barulho das botas de montaria. "Mas..." Sofia hesitou, sentindo a pressão dos dedos de Victor em seu ombro aumentar. "E se..." "Ah, deve ser a papelada que pedi", disse Victor, sua voz falsamente casual. "Com licença, preciso resolver isso." Sofia sentiu Elisa apertar sua mão levemente antes de soltá-la. "Não se preocupe, querida. Confio no Tempestade." Naquele momento, Sofia tomou uma decisão. Se ninguém mais podia impedir o que estava prestes a acontecer, ela teria que agir sozinha. Afinal, apenas ela conhecia o verdadeiro coração de Tempestade. "João?" chamou ela baixinho, seu bastão encontrando o caminho familiar entre as baias. Como que para confirmar suas palavras, um relincho furioso ecoou pelo estábulo. Sofia reconheceu imediatamente. Era Tempestade, mas sua voz estava diferente, carregada de uma agressividade que ela nunca havia escutado antes. No pátio, vozes se aproximavam. Sofia reconheceu os passos de Victor, Elisa e Cristina. Sofia sentiu seu coração acelerar. Era agora ou nunca. Aproveitando a distração da conversa, ela deslizou silenciosamente para dentro da baia de Tempestade. "Sei que estão te machucando", continuou ela, sua voz mal passando de um sussurro. "Sei que colocaram algo ruim em você, mas você é mais forte que isso. Você é gentil. Lembra das nossas conversas? Das maçãs que eu trazia?" "João, tire ela de lá", ordenou Victor, sua voz traindo um pânico genuíno. "Está tudo bem", disse ela, sua voz clara e firme cortando o caos. "Ele não vai me machucar, não é, Tempestade?" Suas pequenas mãos encontraram o focinho do animal, e um silêncio atônito caiu sobre o estábulo. Tempestade, o cavalo que momentos antes parecia incontrolável, inclinou a cabeça sob o toque suave de Sofia. Elisa, que observava a cena com lágrimas nos olhos, foi a primeira a compreender. "Ela tem um dom", disse suavemente. "Todo esse tempo, você vinha visitando ele, não é, Sofia?" O silêncio no estábulo foi quebrado pelo som de passos pesados, se aproximando rapidamente. 2 homens de terno escuro, que Sofia não reconheceu pela voz, entraram no local. A menina sentiu Tempestade se tensionar novamente sob suas mãos, mas manteve o toque suave e constante. Victor girou nos calcanhares, seu rosto alternando entre branco e vermelho. "Agora não é um bom momento", sibilou ele. "Senhora Mendonça", o primeiro homem se voltou para ela. "Seu marido deve uma quantia considerável a nossos..."
investidores, e aparentemente ele tinha um plano bastante específico para quitar essa dívida. Nada será discutido no escritório, interrompeu Marta, sua voz surpreendentemente firme. Ela tinha se aproximado de Sofia e agora mantinha as mãos protetoramente nos ombros da filha. A polícia já está a caminho. O jovem cavalariço assentiu, retirando um pequeno frasco vazio do bolso. Encontrei isso perto da baia e tenho fotos do Sr. Victor administrando a injeção. Victor congelou no lugar. O som distante de sirenes começou a ecoar pela propriedade. A menina, disse o segundo homem, observando Sofia com tempestade. Ela sabia de tudo, não é? Por isso você mudou seus planos, ia se livrar dela primeiro. Minha filha nunca esteve segura aqui, disse Marta, sua voz embargada. Todos esses anos, servindo fielmente. E você planejava. O único estúpido aqui é você, disse Cristina subitamente, surpreendendo a todos. Ela tinha retirado seu próprio telefone. Gravei cada palavra que você disse nas últimas semanas, cada ameaça, cada plano doentio. Ela se virou para os homens de terno. Senhores, tenho todas as provas dos esquemas financeiros também, inclusive os nomes de todos os envolvidos. Por quê? Perguntou Victor, encarando Cristina com descrença. O som das sirenes se aproximando pareceu despertar algo primitivo em Victor. Com um movimento brusco, ele empurrou João e correu em direção à saída dos estábulos. Os dois homens de terno fizeram menção de segui-lo, mas foram impedidos por um relincho ensurdecedor de tempestade. O cavalo, ainda sob o toque suave de Sofia, havia se posicionado de forma protetora, bloqueando parcialmente a passagem. O animal parecia sentir o perigo que Victor representava, especialmente para a pequena menina que tanto o compreendia. Nesse momento, 3 viaturas policiais entraram na propriedade, seus giroflex iluminando as paredes dos estábulos, com flashes azuis e vermelhos. Victor, percebendo-se encurralado, mudou de direção abruptamente, correndo em direção à área dos fundos da propriedade. Sofia, ainda junto à tempestade, percebeu uma mudança súbita na postura do animal. Ele não vai conseguir fugir, disse ela, sua voz suave, mas firme. Tempestade conhece todos os caminhos melhor que qualquer um. Tempestade vai impedir ele, respondeu Sofia com uma certeza surpreendente. Ele sabe o que fazer. Sofia, concentrada nos sons ao seu redor, narrava o que seus outros sentidos captavam. Tio Victor está correndo pela trilha de eucaliptos. Tempestade está contornando pelo caminho das pedras. Vai interceptá-lo na clareira. Saia da frente, animal estúpido! A voz desesperada de Victor soou distante. Cristina, que havia permanecido em silêncio, aproximou-se de Elisa. Sinto muito, disse ela, sua voz carregada de culpa. Deveria ter contado antes, mas... O som de algemas se fechando anunciou que Victor finalmente havia sido capturado. Os policiais o conduziam de volta, enquanto ele gritava ameaças e acusações incoerentes. Tempestade, sua missão cumprida, retornou calmamente aos estábulos, parando ao lado de Sofia. A menina estendeu a mão, encontrando imediatamente o focinho do animal. Os primeiros raios de sol finalmente romperam completamente a névoa da manhã, banhando os estábulos em uma luz dourada. A propriedade dos Mendonça, que momentos antes havia sido palco de tanto medo e tensão, agora parecia respirar um ar diferente, como se um peso tivesse sido retirado de suas fundações. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades na mansão Mendonça. Policiais iam e vinham, coletando depoimentos e evidências. Os dois homens de terno, que se identificaram como investigadores particulares contratados pelos credores de Victor, compartilhavam informações com as autoridades. No meio do caos, Sofia permanecia serenamente ao lado de Tempestade, como uma âncora de calma em um mar agitado. Precisamos levar o animal para exames, disse um policial da perícia, aproximando-se cautelosamente do estábulo.
A substância injetada pode ser perigosa. João se ofereceu para acompanhá-los, dirigindo a van de transporte dos cavalos. Enquanto os preparativos eram feitos, Cristina entregava às autoridades uma pasta repleta de documentos. Elisa, que estava sentada em um fardo de feno, ergueu os olhos. Por que está fazendo isso, Cristina? Por que agora? Foi um erro, admitiu Cristina. Um erro que quase me custou minha humanidade. Ver Sofia hoje com tanta coragem e compaixão me fez perceber no que eu estava me transformando. A gravação que fizemos hoje será crucial, acrescentou o outro, especialmente a parte em que ele admite o plano para usar o cavalo como arma. Em todos meus anos de profissão, comentou ele com Marta, nunca vi nada assim. Sua filha tem um dom extraordinário. Elisa se aproximou, ainda vestida com seu traje de montaria, um lembrete do terrível destino que Victor havia planejado para ela. Na van, Sofia ajustava a posição de Tempestade, seus pequenos dedos correndo suavemente pela crina do animal. Para quem observava, era difícil dizer quem estava cuidando de quem. Um oficial se aproximou com os resultados preliminares da perícia. Encontramos o frasco usado por Mendonça. Era uma mistura de estimulantes e agentes agressivos. Ele realmente planejou tudo nos mínimos detalhes. A clínica veterinária estava silenciosa quando Sofia, acompanhada por sua mãe e Elisa, chegou para visitar Tempestade na manhã seguinte. O cheiro de antisséptico e medicamentos era forte, mas a menina podia distinguir o aroma familiar de seu amigo mesmo antes de entrar em sua baia. A menina sorriu, seu bastão branco encontrando facilmente o caminho até a baia. Um relincho suave a recebeu, seguido pelo som familiar dos cascos se movendo contra a palha fresca. O amor é mais forte que qualquer veneno, disse Sofia simplesmente, suas mãos encontrando o focinho de Tempestade. É perfeito, completou Elisa. Aquela mansão viu tristeza demais. Está na hora de transformá-la em um lugar de cura e esperança. Querida, Elisa se aproximou tocando suavemente o ombro da menina. Você enxerga com o coração. Isso é mais valioso do que qualquer visão física. Elisa suspirou. Era inevitável. A prisão de Victor e o escândalo financeiro são notícia por si só. Ela se voltou para Marta. Precisamos proteger Sofia de toda essa exposição. A sabedoria nas palavras da menina deixou todos em silêncio por um momento. Foi Tempestade quem quebrou o momento solene com um relincho alegre, fazendo Sofia rir. É a presença da Sofia, observou João. Desde ontem, quando ela não está por perto, ele fica mais agitado. É como se tivessem desenvolvido uma conexão especial. Elisa começou a delinear seus planos para o centro de ecoterapia. A mansão seria reformada para acomodar salas de terapia e os estábulos seriam modernizados. Os jardins, antes meticulosamente mantidos para impressionar visitantes, seriam transformados em áreas terapêuticas. Marta tentou protestar, mas Elisa ergueu a mão. Sem discussão. Você cuidou dessa casa por 25 anos, Marta. Conhece cada canto, cada necessidade. E Sofia, bem, ela é o coração de tudo isso. Um som suave de passos no corredor anunciou a chegada de mais alguém. Era Cristina, parecendo cansada, mas determinada. Trouxe novidades, disse ela, dirigindo-se a Elisa. A polícia encontrou todas as provas dos esquemas de Victor e... Ela hesitou, olhando para Sofia, que ainda acariciava a Tempestade. Achei que vocês gostariam de saber que ele confessou tudo. Sim, quando confrontado com todas as evidências, especialmente os vídeos de ontem, ele desmoronou. Cristina respirou fundo. Contou sobre o plano original para Elisa, como mudou de ideia quando Sofia o ouviu, e como planejou usar Tempestade para... Bem, o cavalo, como se entendesse que falavam dele, inclinou a cabeça para roçar o rosto de Sofia gentilmente. A doutora Marina, que observava a interação, fazia anotações rapidamente em sua prancheta.
É o mínimo que posso fazer, respondeu Cristina, um rubor suave tingindo suas faces. Quero ajudar a transformar todo o mal que ajudei a criar em algo bom. Se você permitir, é claro. Eu ouvi a sua voz quando você vinha à mansão, explicou Sofia. Sempre havia tristeza nela, mesmo quando você tentava parecer forte. A doutora Marina pigarreou suavemente. Falando em percepção, preciso mostrar algo a vocês. Ela se aproximou com alguns exames. Os níveis de serotonina e outros neurotransmissores de Tempestade estão surpreendentemente normais, considerando a substância que foi injetada nele. É como se a presença de Sofia criasse um efeito calmante natural em seu sistema nervoso. É ciência comprovando o que o coração já sabia, comentou João, que estava organizando alguns equipamentos próximo à baia. Esses dois têm uma conexão especial. Sofia sorriu, seu rosto iluminando-se com a ideia. Podemos ajudar outras crianças a encontrarem seus próprios tempestades. Os repórteres lá fora, disse João repentinamente, eles querem saber se podem fazer algumas perguntas, principalmente para Sofia. Tempestade também pode estar? Perguntou Sofia sorrindo. O pátio interno da clínica veterinária foi cuidadosamente preparado para a entrevista. Sofia estava sentada em um banco de madeira, com Tempestade pacificamente ao seu lado, enquanto câmeras e microfones eram posicionados a uma distância respeitosa. Marta e Elisa permaneciam próximas, como guardiãs silenciosas. Sofia sorriu, suas mãos pequenas acariciando automaticamente a crina do cavalo. Foi numa tarde, há alguns meses. Todos diziam que ele era perigoso, que não deixava ninguém se aproximar. Mas quando eu passei perto do estábulo, ouvi algo diferente no relincho dele. Não era raiva, era solidão. Não, respondeu Sofia simplesmente. Quando você não pode ver com os olhos, aprende a ver com o coração. E meu coração dizia que Tempestade só precisava de alguém que o entendesse. E foi esse vínculo que salvou a vida da senhora Mendonça? Perguntou uma jornalista. A notícia do novo centro de ecoterapia foi recebida com entusiasmo pela imprensa. As câmeras captavam a interação natural entre Sofia e Tempestade, que permanecia surpreendentemente calmo, apesar de toda a movimentação. Sofia riu suavemente. Tempestade é meus olhos, nos entendemos sem precisar de palavras. Quando estou sobre ele, sinto como se pudesse ver o mundo inteiro através do nosso coração compartilhado. Os documentos do centro já estão sendo processados, anunciou ela, aproximando-se. Em 2 semanas, poderemos começar as adaptações na propriedade. A menina assentiu, seu rosto iluminado por um sorriso sereno. Tempestade também vai ajudar. Ele entende a dor dos outros, não é, amigo? Há algo especial acontecendo aqui, comentou a doutora Marina para os repórteres. Algo que transcende nossa compreensão tradicional da relação entre humanos e animais. Sofia e Tempestade estão nos ensinando que a verdadeira visão vem do coração. Enquanto as entrevistas continuavam, Elisa observava a cena com um novo olhar. A mansão que Victor havia transformado em um palco de ganância e traição seria agora um santuário de cura e renovação. E tudo graças a uma pequena menina cega que enxergava mais profundamente que qualquer um. Algumas pessoas me perguntam se sinto falta de poder ver, disse Sofia, respondendo a uma última pergunta. Mas acho que cada um tem seu próprio jeito de enxergar o mundo. O meu é através do amor, como Tempestade me ensinou. E quando você ama verdadeiramente, nunca está realmente na escuridão. 1 ano havia se passado desde os eventos dramáticos na mansão Mendonça. O antigo casarão, antes sombrio e carregado de segredos, agora vibrava com risadas de crianças e o relinchar alegre de cavalos. O Centro de Ecoterapia Novos Horizontes havia se tornado uma referência nacional no tratamento terapêutico com cavalos. Era manhã de inauguração oficial do centro e o jardim estava decorado para a cerimônia.
Repórteres, autoridades e famílias se reuniam para testemunhar algo especial, a primeira apresentação pública de Sofia e Tempestade. Elisa, elegante em um conjunto azul, aproximou-se das duas. A antiga mansão, agora transformada em um espaço acolhedor de cura, era o reflexo da mudança em sua própria vida. Os convidados estão chegando. Tem certeza que quer fazer isso, Sofia? João, agora diretor de cuidados equinos do centro, conduziu Tempestade até a área de apresentação. O cavalo, antes conhecido por seu temperamento difícil, havia se tornado o exemplo perfeito de gentileza e paciência com as crianças que frequentavam o centro. A doutora Marina, que agora coordenava o programa terapêutico do centro, tomou o microfone para abrir a cerimônia. Hoje, celebramos não apenas a inauguração oficial de um centro de tratamento, mas a vitória do amor sobre o medo, da compreensão sobre o preconceito. A plateia assistiu em silêncio reverente enquanto Sofia, sentada ereta sobre Tempestade, começava sua apresentação. Sem rédeas, guiando apenas com suaves toques e palavras sussurradas, ela conduziu o majestoso animal em uma série de movimentos que pareciam uma dança. Cristina, que havia se tornado conselheira jurídica do centro, observava com lágrimas nos olhos. Sua própria jornada de redenção havia encontrado propósito no trabalho de tornar o projeto possível legalmente. "E vai aprender, querida", respondeu Elisa, que havia ouvido o comentário. "Este lugar existe para mostrar que todos nós temos dons especiais a desenvolver. Algumas pessoas veem apenas com os olhos", disse Sofia ao microfone depois, sua voz clara alcançando todos os presentes. "Mas existem muitas outras formas de enxergar. Tempestade me ensinou que quando abrimos nosso coração, descobrimos uma visão que vai muito além do que os olhos podem mostrar. E pensar que tudo começou com uma menina que não tinha medo de amar um cavalo que todos temiam", refletiu ela. Sofia e Tempestade continuaram sendo o coração do centro, inspirando cada nova pessoa que chegava com sua história de amor, coragem e superação. Porque, como Sofia sempre dizia, a verdadeira visão não vem dos olhos, mas do coração que se abre para enxergar além das aparências. E todas as manhãs, quando o sol nascia sobre a propriedade, era possível ver uma pequena menina cega e um majestoso cavalo galopando livres pelos campos, lembrando a todos que os maiores milagres acontecem quando nos permitimos ver com o coração.